Exercício 1 da aula 19 do segundo ano. Calcule o valor de seno de 19π sobre 4. Essa medida desse ângulo aqui, ela está dada em radianos, tá? E a gente não é tão acostumado a trabalhar com os radianos. Então, vamos tentar resolver aqui da melhor forma possível e que a gente consiga trabalhar com a localização através de um ângulo em graus, tá? Muito bem. Então, primeiro vamos relembrar algumas coisas. A primeira delas que nós precisamos relembrar é a nossa circunferência trigonométrica, tá? Então, vamos desenhá-la aqui. Nós temos uma circunferência e para ela ser trigonométrica, nós temos que identificar dois eixos, tá? O primeiro aqui, o eixo seno, e o segundo, o eixo cosseno, que divide a nossa circunferência em 4 pedaços. Quando nós trabalhamos com a unidade de medida e de ângulo radiano, nós temos que lembrar que a circunferência é dividida em 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2, e uma volta completa na circunferência é 2π. Quero que vocês percebam que 19π sobre 4, ele está representando um valor maior do que 2π. O que significa isso? Significa dizer que este arco ele deu mais do que uma volta na circunferência e parou num determinado lugar. Nosso objetivo é justamente descobrir em que ponto este valor parou. Tá? Agora eu quero que vocês vejam o que significa esse 19π. Então temos aí o 19π. Vocês concordam que uma volta na circunferência é 2π? Outra volta, 2π. Outra volta, 2π. Então eu vou somando 2π até que chegue muito próximo a 19. Só que eu tenho que lembrar que esse 19 ele está sendo dividido em 4 pedaços. E esta divisão é que tem que mostrar quantas voltas completas ele vai dar na circunferência. E mais um pedaço que ele vai continuar, se não der voltas completas. Tá? Agora eu quero que você observe o seguinte: qual é o número par que seja muito próximo a 19, número inteiro par, muito próximo a 19, que seja divisível por 4 e essa divisão dê uma divisão exata? Vamos observar? Então, por exemplo, se eu colocar o 19, não é par, né? O 18. 18 é divisível por 4? Não, ele não é. O 17? Não. O próximo é o 16. Concorda comigo? Então, veja bem. O próximo número aqui, se eu for somando aqui, quantas voltas, vai aparecer, para que seja uma divisão exata, vai aparecer o 16π sobre 4. Então, quando eu fizer essa divisão 16π sobre 4, o resultado vai dar quanto? Vai dar 4. O que é que significa isso? Significa que, na verdade, 4π é uma soma de 2π mais 2π. Então, isto me leva a crer que é 2 vezes o 2π. Ou seja, significa que para ser 16π sobre 4, ele deu 2 voltas completas na circunferência. Então, aqui deu uma, aqui vai chegar a segunda volta, mas ele não parou aí. Ele não parou aí porque ele foi mais um tanto. Agora, veja bem, para que, ao somar
o 16π sobre 4, para que ele volte a ser 19π sobre 4, você concorda comigo que eu tenho que somar 3π sobre 4? Então, se eu somar, veja bem, 3π sobre 4 com 16π sobre 4, eu volto a 19π sobre 4. Mas o que significa isso? Então, ele significa dizer, voltamos lá aos arcos côngruos, tá? Significa que 19π sobre 4 é côngruo, ou seja, tem a mesma extremidade que 3π sobre 4, certo? Agora, onde está o 3π sobre 4 na minha circunferência? Então, só vamos organizar esse nosso ângulo quando nós trabalhamos com valores maiores que 2π e nós estamos trabalhando na circunferência trigonométrica. Então, este ângulo, vou escrever aqui do outro, esse ângulo será um determinado valor, mais uma constante k, e essa constante k vai representar a quantidade de voltas completas que ele dá na circunferência, multiplicado pelo 2π. Ok? Então, quando nós estamos trabalhando com ângulos em radianos, que eles são maiores do que 2π, nós vamos representá-lo dessa forma aqui, ó. Tá? Esse ângulo será um valor x que, somado a quantidade de vezes que ele dá a volta completa na circunferência, ele forma, então, o ângulo. Agora, qual seria esse ângulo aqui, então, que nós acabamos de trabalhar? Então, esse ângulo seria... O que seria esse x? Esse x é o deslocamento que ele faz depois das voltas completas. Então, seria 3π sobre 4 mais... O que seria essa constante k? Seria a quantidade de vezes que ele dá uma volta completa. Então, nós percebemos que para chegar a 4π, ele tem que dar 2 voltas completas na circunferência, vezes o 2π. Agora, por que é importante a gente saber esse ângulo aqui? Porque o ângulo 19π sobre 4 é côngruo a 3π sobre 4. Ou seja, significa dizer que o seno de 19π sobre 4 é igual ao seno de 3π sobre 4, certo? Então, nesta informação aqui, agora nós vamos, de repente, nos facilitar aí o trabalho para resolver. Como nós não estamos tão acostumados a trabalhar com os radianos aí, nós vamos transformar 3π sobre 4 radianos, nós vamos transformá-lo, isso, em grau. Tá? E para transformar 3π sobre 4 em graus, o que é que nós fizemos? Nós temos que lembrar que o π, ele equivale a 180 graus, certo? Então, o π está em radianos, a medida, e o 180 está em graus. Isso significa dizer que, se o ângulo está medido
em radianos, como sendo π radianos, em graus ele equivale a 180. Para fazer essa transformação, eu vou pegar o 3. Quanto vale o π em graus? É 180. E vou dividir por 4. Agora vamos fazer essa divisão. A primeira multiplicação. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes 1, 3. Então vai dar 540. Esse 540 dividindo em 4 partes vai dar 1, 3. 3 vezes 4 vai dar 12, vai sobrar 20. 135 graus. Então, veja bem o que acontece aqui, ó, tá? Só vamos fazer que o seno de 19π sobre 4 é a mesma coisa que o seno de 3π sobre 4, que é a mesma coisa que o seno de 135 graus. Tá? Então, esses senos, eles são exatamente o mesmo valor. Então, o seno de 135 graus. Tá, professor, mas eu não poderia ter feito isso já na divisão lá de 19π sobre 4? Poderia ter feito. Eu só quis desenvolver toda a atividade para vocês compreenderem como que vai acontecendo e quais são os arcos côngruos quando nós estamos trabalhando com radianos, tá? Bem, vamos lá então. Vou fazer uma separação aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Agora só vamos relembrar uma coisinha aqui, ó. A nossa circunferência trigonométrica. Vamos trabalhar especificamente com o seno, porque eu quero saber o seno daqueles valores, tá? Então, o seno. Quais os sinais? Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Ok? Agora veja bem, o que eu descobri? Eu descobri que o seno de 135 graus é igual ao seno de 19π sobre 4. Tá? É igual ao seno de 19π sobre 4. Então, o que eu vou fazer? Esse seno de 135, o ângulo 135 está no segundo quadrante. Então, 135 graus está no segundo quadrante. O que eu vou fazer agora com esse ângulo? Eu vou reduzi-lo ao primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante eu tenho a tabelinha e sei quais são o seno dos ângulos. 135, de repente, é um pouquinho mais complicado. Então, neste processo, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Como que a gente faz isso? Então, veja bem. O seno de um determinado ângulo, eu vou observar. No segundo quadrante, ele é o quê? Ele é positivo. Então, continua sendo positivo. É igual a esse positivo do seno de quem? Dos 180 graus menos o ângulo. Então, vamos lá.
o seno de 135 graus é igual, o positivo não preciso colocar, ao seno de quanto? De 180 graus menos os 135 graus. Então, esse seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus. E qual é o seno de 45 graus? O seno de 135 graus vai ser igual, seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui está a nossa resposta. Tá? Então, isso significa dizer que se o seno de 19π sobre 4 é o mesmo que o seno de 35, então o seno de 19π sobre 4 é raiz quadrada de 2 divididos por 2.